Bom dia, pessoal. Nós vamos dar aqui início ao nosso estudo da eletiva sobre as cores. Primeiro a gente vai fazer uma básica introdução do que seriam cores, né? Os primeiros, talvez, aí estudos sobre que foi relacionado sobre essa interessante matéria, né? Você tem aí a imagem aí de um cardumezinho de peixes bem variado, com suas cores. A cor, pessoal, seria difícil imaginar, né? O mundo sem cor, ela faz das vidas parte de nossas vidas. E as cores estão em todo canto que você imaginar. Agora, a maneira, pessoal, o fato de nós vermos as cores, como nós as vemos, como o nosso cérebro trabalha com essa informação, é que talvez seria e é o mais interessante desse conteúdo. A cor define o mundo que vivemos, pessoal. Normalmente nós vemos primeiro a cor e só depois as formas. Quer dizer, primeiro a gente enxerga a cor que ali está sendo propagada e depois é que a gente vai interpretar a cor do objeto, né? E dizemos que um objeto é colorido em função da cor que ele reflete quando é iluminado, né? Nós vamos já entender aqui duas coisas super importantes: o que é reflexão e o que é absorção, tá certo? Por que nós enxergamos as coisas? Cor e luz, pessoal. A explicação física desse fenômeno, quando a gente pode ver aqui nesse slide, ela foi conhecida bem recente, pessoal. Agora já no final do século XIX aí. Se você pegar o século XIX, é por volta de 1800, né? 2 séculos antes, ele até diz aí 1665, Isaac Newton foi quem fez, dentre seus vários estudos brilhantes, ele também foi quem desenvolveu vários estudos, que ele descreveu que a luz do sol, pessoal, ela pode ser decomposta em várias cores. Ou seja, a luz do sol ela pode ser decomposta em várias cores. Nessa figura aí você pode ver um prisma. Um prisma é de um material semi-transparente. O que é que ele fez com esse objeto? Isso é um objeto geométrico, né? Não é um objeto plano, é um objeto em 3 dimensões. Com esse prisma, pessoal, ele fez incidir sobre esse prisma um simples raio de sol, um simples feixe de luz, né? Ou um raio de sol, se assim você quiser pensar. Quando essa luz passou por esse objeto, ela se decompôs em várias outras cores. Daí ele tirou a dedução que até hoje é estudada e é a dedução verdadeira, de que a luz branca ela se decompõe em todas as outras cores, ou seja, ela é quem seria o formato para todas as outras, né? Essa teoria foi o ponto de partida de vários estudos sobre a teoria da cor até os nossos dias atuais. Esse mesmo princípio, pessoal, a gente vê muito na natureza, que é um fenômeno que acontece na natureza que é muito bonito, que é o arco-íris, né? Por exemplo, o arco-íris, ele, através das gotículas de água que tem no ar atmosférico, que acontece quando os raios de sol passam sobre ele, ou seja, a luz passa sobre ele, sobre essas gotículas que tem também seus formatos geométricos. A luz, como é branca, a luz do sol, como é branca, ela passa por dentro dessas gotículas de água e ela reflete aquela maravilha da natureza tão bela que é o arco-íris. É o mesmo princípio, tá certo? Cor e luz. Pessoal, é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar sobre o que é absorção e o que é reflexão. A absorção, pessoal, é simplesmente quando uma luz, por exemplo, por que você enxerga as coisas? Por que seu olho enxerga as coisas? Primeiro,
Qual seria o fato de seu olho entender que ele está olhando para uma coisa e está vendo aquilo como aquilo é? Primeiro ponto, pessoal, seria o seguinte. Primeiro ponto é que nós só vemos as coisas por causa da presença da luz, tá certo? Nós só conseguimos enxergar as coisas por causa da presença da luz. Então, ou seja, se você entrar dentro de sua casa e seu quarto tiver uma porta e ele for forrado, se você fechar a porta do seu quarto e não ligar a luz, ele vai ficar totalmente escuro. Naquele momento, seu olho ele não vai enxergar nada, só a escuridão, não é verdade? É o mesmo princípio quando chega a noite, né? Que a luz do sol no momento não está presente. E se você não tiver uma fonte luminosa, ali você não vai conseguir enxergar nada, entendeu? Então esse é o mesmo princípio também das cores. Nosso olho só vê aquilo que é refletido. E ele só consegue ver através dessa reflexão por causa de algum feixe de luz. Na maioria das vezes é a luz solar, né? É a luminosidade natural da Terra. Mas quando chega a noite, aí nós conseguimos enxergar e perceber essas coisas por causa da luz que está acesa, né? Tanto faz ser de sua casa ou de um porte e etc, tá certo? Então, o que faz, eu já falei, né? O que faz com que o nosso olho enxergue, preste atenção, é a reflexão. Se você olhar aqui nesse exemplo aqui, ó, nesse primeiro, o que é que acontece aqui, ó? Uma luz, ou seja, um feixe de luz está batendo em uma superfície vermelha. Quando ela bate nessa superfície vermelha, ela vai até o olho. Tudo é formato geométrico, pessoal. O nosso cérebro é extremamente perfeito para organizar esses raios luminosos que chegam geometricamente à nossa retina. Depois a gente vai estudar lá para o final, para o prosseguir aí do conteúdo, como esses raios entram dentro do olho e a gente consegue fazer com que toda essa visão seja interpretada. O cérebro interpreta essa visão, né? Então, ó, vocês estão vendo que essa caixinha primeira aqui é vermelha. Quando o raio bate nessa caixinha vermelha, ele vem, pessoal, com composição de várias cores. Só que a única cor que é refletida é o vermelho. A única cor que é refletida é o vermelho. Então, o nosso olho interpreta que esse é vermelho, porque a única cor que o vermelho reflete é o vermelho, entendeu? Ou seja, todas as outras cores nesse momento elas foram absolvidas. E do mesmo jeito aqui na azul. Por que eu olho para essa caixa e vou dizer que ela é azul? Porque a única cor que reflete é o azul. Entendeu? Daí não sei se você conseguiu interpretar, mas é o seguinte, ó. Se eu estou com uma caixa na minha mão verde, eu vou enxergar que ela é verde porque a única cor que ela reflete é o verde. Todas as outras cores ela absorve. E existem, pessoal, duas cores que são muito importantes em relação à luz. É a branca, vocês estão vendo aqui o dado, né? E o preto. Por exemplo, o branco, pessoal. O branco, ele tem a característica, pessoal, bastante importante. Por quê? Porque o branco, ele reflete tudo. Qualquer cor que bater em uma superfície branca, ela é refletida, tá certo? Ou seja, ela não é absorvida, não se absorve, o contrário do preto. Se você ver, ó, aqui, ó, olha o que o texto diz, ó. Quando a luz incide no objeto preto, todas as 7 cores que compõem cada raio de luz são absorvidas. Quer dizer, o branco reflete e o preto absorve. Isso é interessante, pessoal, que quando você sai à rua a fazer algum passeio por aí, que se tiver a luz solar naquele momento, se você sai de preto, você vai sentir uma sensação de abafamento. Ou seja, que é isso? É esse abafado, uma sensação de abafado. Porque todos os raios
que estão incidindo sobre a sua roupa naquele momento, eles não são refletidos, ele é absolvido. Então você vai ter uma sensação de calor maior do que se você, por exemplo, tivesse vestido com uma blusinha branca. Uma blusinha branca, quando os raios do sol batem sobre ela, isso é físico, viu, pessoal? Isso não é história, isso é física, isso é ciência, isso é verdade. Quando você está no meio do sol com uma roupinha branca, ela reflete, então ela não absorve. Então você vai sentir uma sensação menos desconfortável do que se você tivesse com a blusa toda preta. Se você sair, pessoal, em pleno luz do dia com a calça preta e uma blusa preta, pessoal, é insuportável, praticamente quase que insuportável, né? Por quê? Porque eu acho que você interpretou que o branco vai refletir tudo, né? Mas o preto ele vai absorver, tá certo? Então, para vocês verem como essa ideia das cores, ela é muito legal. E essas cores, pessoal, a síntese aditiva das cores, na verdade, muitas outras cores que existem, pessoal, elas são fruto de misturas, tá certo? Por exemplo, aí nós temos uma representação de 3 cores importantes que são tidas, pessoal, como cores primárias, que é o vermelho, o azul e o verde, tá certo? Se você interpretar matematicamente o que é uma interseção é quando você junta uma coisa com a outra. Se você olhar aqui, ó, aonde eu tenho o vermelho e o verde, quer dizer, se eu tivesse um balde de tinta vermelho e um balde de tinta verde, em uma determinada proporção, quando eu misturasse elas iam ficar que cor? Amarela, tá certo? Então é a ideia da interseção das cores, as misturas que vai se originando em outras. E você pode olhar, ó, que bem aqui no meio, bem no meio, ó, se eu juntar vermelho, azul e verde, já vai originar aqui cor branco, a cor branca, tá certo? Você vê como é bem legal, né, pessoal? Bem interessante. Agora assim, ó, todas essa junção de cores, dessas cores primárias, geralmente o vermelho ele se destaca na sua visão muito bem, né? Assim como o azul, o verde. Então, são cores que eu poderia dizer que seriam cores fortes. Mas quando elas são misturadas uma com a outra, uma cor forte misturada com uma cor forte, ela dá origem a uma cor não tão assim visível, uma cor mais clarinha, tá certo? No caso aí vocês estão vendo, ó, que surgiu o amarelo com o vermelho e o verde, com o vermelho, o verde, desculpe, o azul surgiu o ciano e assim por diante, tá certo? Você pode ver aqui mais outro exemplo de cores e pigmentos, né? Síntese subtrativa, como é falado aí. Então, através dessas misturas entre as cores primárias é que se torna possível a existência de outras cores, né? Por exemplo, ó, a mistura de 3 cores primárias em simultâneo resulta o preto. Quem foi essas 3 cores, pessoal, que foram juntas aqui, ó? O amarelo, se eu não me engano, essa cor aqui é o ciano e essa outra é o violeta, né? Então, essas 3 cores já originaram quem? O preto, ok? Mais uma representação aí da ideia de cores primárias. Cores secundárias, as cores secundárias aí já seria 2 cores primárias juntas que formam uma primária, tá certo? Ok? E o ciclo cromático, só para vocês interpretarem a quantidade de cores existentes no que nós chamamos aí de espectro visível, né? Pessoal, por hoje é só. Nossa aula ela vai ser aulas curtas. E as atividades, pessoal, nós vamos fazer gradativamente, tá certo? Uma atividade mensal, tá certo? Para não chocar tanto com as atividades diárias das disciplinas de vocês. Então, a princípio, vocês vão vendo os vídeos, vão tentando interpretar a ideia da eletiva, que é uma eletiva muito bacana, pessoal. Como eu falei para vocês, é muito atrativa essa disciplina de estudo de cores, ok? Então, mensalmente a gente vai ter apenas uma única atividade, tá bom? Para não ficar muito puxado para vocês. Até a próxima terça.